participantes, né? Acho que a gente possa compor a mesa para começar os debates. A pergunta, né, com o site, eu vou soletrar, né? www.a de águia, z de zebra, o de onça, azul, ponto, t de tatu, u de urso, r de raposa, .tur.br, tá? O próprio espaço poderia exercer geração de recursos financeiros para cobrir a falta de policiamento militar, criando guardas florestais para exercer poder de polícia e trazer e também com esses recursos criar uma estrutura política de qualidade. Primeiro que o poder de polícia ele é só das polícias, porque só as polícias podem andar armados, né? No caso, para esse papel de policiamento. Então, uma guarda florestal ou uma guarda municipal, ele não tem ele pode fazer uma fiscalização, mas ele não tem esse poder de polícia por não estar armado. Então, na realidade, o próprio espaço poderia, né, exercer geração de recursos financeiros para cobrir essa falta de policiamento, poderia colocar, contratar uma empresa, né, para estar lá dentro protegendo o local. Mas uma das coisas que foi feita no estado do Rio foi a inserção das polícias dentro das unidades de conservação. Porque cada homem que você contrata de uma empresa também é caro. Então, essa geração de renda, para você colocar pessoas dentro de uma unidade de conservação, é muito oneroso. Então, você vai contratar 10, 20, 30, 50 homens, com certeza absoluta, dependendo do tamanho da unidade de conservação, também não vai ser suficiente. Agora, pode colocar sim, mas se é uma unidade estadual, não uma unidade que seja particular, com certeza absoluta, esse dinheiro gerado por ela não pode ser investido nisso. Ele vai ser investido em melhorias para o parque. Então, essa é uma parte do próprio Estado, né, para colocar pessoas para tomar conta nessa parte de guardas, né, nesse caso. Também criar recursos para uma estrutura turística de qualidade? Sim, todas as unidades de conservação que geram uma renda, e nem todas têm você precisa pagar para entrar, alguma coisa assim, o dinheiro que é feito é investido dentro da unidade de acordo com cada necessidade. Tá? Pode, a gente o que seriam os processos ecológicos? Processos ecológicos é o que acontece, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo do Pantanal. Então, cada ninho, cada animal que está ali faz parte, né, da biodiversidade daquele local, e cada ação que uma folha que cai, ele vai cair com o tempo, ele vai se degradar, pode virar alimento de outros animais, as vazões dos rios enche, diminui, tudo isso é um processo ecológico, tudo isso faz parte, né, de um grande ecossistema, tudo que vai acontecendo. Então, existem, no caso, ele até falou, no caso de uma flor, né, você tem uma flor em determinado local que chegou um visitante, cortou, o outro vai chegar e não vai ver. Mas não só isso, aquela flor, ela é um inseto pode vir para polinizar outras flores. Então, se você retira aquela flor, você está interferindo, né, dentro do ecossistema. Então, o processo ecológico de uma ave que consome determinada semente e vai para determinado local e joga ali e está plantando outras florestas, né? Está jogando aquela semente, uma árvore pode vir a nascer ali. Tudo dentro dos ecossistemas, tudo dentro da natureza, funciona como uma grande teia. Tudo tem a sua importância. Então, cada ação, não necessariamente os mesmos processos
processos ecológicos num determinado local vão acontecer nos outros. Né? Então, se você tem num local de uma pesca, você tem uma pesca predatória, e você retira aqueles peixes daquela região que consumiam determinados, eram predadores de outros peixes daquela região, você vai ter um aumento, vai ter um desequilíbrio, aquele processo ecológico foi alterado. Tá? Vocês têm algumas? Depois a gente volta. Como fazer de água de caminhão, pipa, como saber se a água do caminhão de pipa isso aqui é o seguinte: todo caminhão pipa ele é obrigado a ter nota fiscal. Ele tem que ter um talão nota fiscal comprovando a procedência daquela água, onde ele comprou aquela água. Então, se você comprar uma água no caminhão pipa, quando ele chegar, você pede, exige o calendário dele. Não o que vai dar para você, mas de onde ele comprou a água. Ele tem que ter isso no caminhão, é obrigatório. E ali você vai saber se é uma água, já vem dizer em princípio, se é uma água de boa procedência ou não. E veja bem, existem casos onde o INEA dá outorga. O que é isso? Você quer furar um poço e até mesmo para vender, ou então para consumir aquela água. Aí sim, mas o INEA vai atestar que aquela água é uma água de boa qualidade e aí que ela pode ser consumida, que ela pode... Isso também existe, mas ele tem que ter outorga. E como outorga, ele tem que ter toda a documentação para vender aquela água. O que a gente tem que fazer é fazer essa exigência. No dia que a gente foi lá, naquela fiscalização que a gente mostrou, primeiro não tinha outorga do órgão, e depois nós vimos o talonário dele para ver se tinha comprado aquela água da SEDAI, né? Para algum outro lugar. Não tinha. Então a gente constatou ali em loco que aquela água realmente estava retirando do poço sem comprovar a procedência do mesmo. É isso. Não sei se tem mais alguma coisa atrás. Pedir só licença, para respeitar também o horário, a gente não ultrapassar muito, respeito também, né, aos colegas que compõem a mesa e também para que todas as perguntas sejam respondidas, né, dentro, nós responderemos essas perguntas que estão na mesa, eventuais perguntas que possam surgir, vou pedir para a organização deixar com a gente dá essa resposta e envia de maneira geral. Bem, a gente mantém então as perguntas que aqui estão. Bom, e se existe fiscalização para controlar a sede de esgoto, para rios e lagoas e como isso funciona? Existe sim. A gente mesmo, o INEA também fiscaliza e a Conceição tem me meter um pouco a questão do Niterói, onde eu acho que é um caso, um exemplo bom. Se você tiver um exemplo ruim, a gente vai para São Gonçalo. São Gonçalo, infelizmente, a rede de esgoto na cidade ela é mínima, né? Então o que acaba acontecendo é que as pessoas, mesmo que elas tentem conectar em algum lugar, isso vai acabar parando dentro dos rios. É uma tristeza, mas é uma realidade. Em Niterói, praticamente, acho que 97% até 98% da rede de esgoto está conectada. Tem esse projeto Se Liga, que a gente ia falar um pouquinho mais sobre ele, um projeto na região oceânica. O que é esse projeto? Exatamente que quando a concessionária dispõe, isso é importante, se ela dispõe a tubulação, passa na porta da sua casa, de água de esgoto, a partir daquele momento ela vai começar a cobrar. Então, se você não se conectar, você de qualquer maneira você vai pagar pelo serviço de água de esgoto. E as pessoas, às vezes, elas não sabem que elas fizeram lá alguma coisa lá para jogar aquele esgoto em algum lugar, e às vezes elas estão jogando aquele esgoto dentro do rio e aquela água vai parar dentro da lagoa. E as pessoas reclamam de mau cheiro, que o peixe morre, e elas mesmo estão ajudando a poluir. Então, existe a fiscalização. O que a gente faz? Quando a gente recebe da água de Niterói uma comunicação que aquela casa não está conectada, a gente visita aquela casa, conversa com as pessoas e, se ela não se ligar logo, a gente notifica aquela pessoa a se ligar. Se ela ainda assim não se ligar, a gente multa aquela pessoa
que vão ter ligado o seu esgoto à rede da concessionária. Só que esse trabalho ele é tão bem feito, para vocês terem uma ideia, o nosso índice de quem a gente notifica e que se liga é acima dos 85%. Ou seja, em cada 10 pessoas notificadas, 8 e pouco se ligam. Então, o projeto ele é muito bom e acho que ele tem avançado bastante. A gente tinha até números para passar para vocês aí, que a gente até depois passa para o pessoal da organização, para vocês terem uma ideia da quantidade de esgoto que, de maneira concreta, deixou de ser jogado do Rio nas Lagoas por conta do projeto Civil. Sobre educação e limpeza na areia da praia de Itaipu. A gente tem poucos braços, né? O que a gente está tentando é consolidar esse projeto de educação ambiental em Taquatiara. A gente conseguindo fazer isso, a nossa ideia é avançar para outras praias também em Niterói. Mas a gente quer consolidar o trabalho em Taquatiara para a gente partir para outros lugares. Qual é o nome do projeto? Essa é a educação ambiental mesmo. Um projeto, esse que eu estou falando sobre a limpeza das praias, é a educação ambiental. A gente já fez em Taquatiara, fizemos em Caraí. A gente quer consolidar nesses locais para depois a gente partir para outros. A comunidade de Jurujuba, Niterói, região pesqueira tradicional, existem esgotos lançados no mar. Como resolver com a empresa Água Niterói? Então, isso daqui primeiro você pode fazer, a gente vai até levar isso, porque a gente tem que saber onde é, quais são as casas. Se você apontar para a gente quais são as casas que jogam, a gente vai lá fazer uma fiscalização em conjunto com a concessionária Água de Niterói. Primeiro, quero falar para você o seguinte, a nossa ideia, por isso que é um sucesso a questão das notificações, não é multar ninguém. Esse é o principal ponto. A nossa ideia é ir lá e conscientizar a pessoa para que ela se ligue. E aí fazer um trabalho de conscientização dessa pessoa. Se ela ainda assim não se ligar, a gente notifica. E quando ela recebe a notificação e a gente percebe que ela tem um interesse em se ligar, que isso às vezes depende do curso, que ela vai ter que gastar algum dinheiro, a gente pode até dar um prazo prorrogando para que ela tenha aquela notificação. A gente só multa quando a gente percebe que aquela pessoa realmente não quer cumprir a legislação, ela não quer se conectar. A gente é obrigado a multar. Mas a gente só multa em último caso. Quem fez essa pergunta, se quiser passar para nós quais são esses locais, quais são essas casas, a gente se compromete a fazer uma ação em conjunto lá com a concessionária Água de Niterói de fiscalização para tentar cessar com esse dano ambiental aqui. Moro em Maricá e há um ano falta água na minha casa. Todos os meses eu compro caminhão-pipa. Moro no bairro que fica no lado do centro da cidade. É real essa falta toda de água em Maricá? Sim, é real. Maricá não é abastecido pelo canal Munana, como a gente viu, que fica lá no Rio Matapu. Ela tem um abastecimento próprio do Ubatiba, tá? E aquela vistoria que vocês viram, quando eu falei que era em parceria com o Ministério Público Estadual, ela foi feita justamente na bacia do Rio Ubatiba. O Paulo foi percorrido todo o perfil longitudinal do rio, foram até a nascente, e viram que a situação realmente é precária, tá? Existe um estresse hídrico, uma crise hídrica muito forte em Maricá, primeiro, por depender de uma bacia de pequena escala, que é a bacia do Rio Ubatiba, que não é uma bacia significativa para o leste metropolitano como um todo, né? E segundo, por conta realmente da degradação dessa bacia, né? Infelizmente, isso acontece em todo lugar. Em alguns lugares da cidade não falta água e a indústria do caminhão-pipa está a todo vapor. Como eles conseguem tanta água? Bom, aí é que vai entrar o que o Paulo falou, né? Quer falar de novo? Bem rapidamente. Essa questão aqui é a questão das praias SEDAI, né? Tem esse problema, a gente inclusive está para fazer uma ação de fiscalização grande na cidade, exatamente pela questão dessa falta d'água. Está começando a haver uma proliferação muito grande de população de poços. Isso é um perigo, porque às vezes a pessoa, em determinado lugar, é importante também ter consciência disso, ela tem a sua fossa filtro e tudo mais, e ela faz às vezes um poço ali perto. Vai ter água completamente contaminada. Esse aqui é o grande perigo. Por isso, a gente quando fala em procurar uma ideia, é na questão da gente orientar. Ninguém quer impedir de você ter acesso à água, até porque a água é uma coisa realmente que é essencial para viver. O que a gente quer fazer é orientar para que você faça algo que não vai te trazer um prejuízo. Primeiro a sua saúde, e depois se é algo realmente que pode ser feito naquele local que você quer fazer. E como se trata de uma indústria, como você botou entre aspas, no caminhão-pipa,
qualquer indústria que ocorre no estado de emergência, ela também acaba sendo oportunista. Então eles vão buscar água no raio que eu parto, qualquer lugar. A gente não tem isso. A gente nunca vai ter noção, né, dessa proporção toda. Mas é importante que, como o Paulo falou anteriormente, vocês que infelizmente venham a depender da água oriunda de caminhão-pipa, que vejam lá na nota fiscal, vejam direitinho, para que a gente possa então agir. Vendo que não é legal, faça uma denúncia. Entre em contato com a gente. Posso fazer só um complemento? O Comando de Polícia Ambiental tem lá na região de Maricá a 6ª Unidade de Policiamento Ambiental. Ele tem batido bastante em cima disso, não só por denúncias, mas às vezes passando na rua mesmo, dá de cara com a captação irregular, né, de poços artesianos e caminhão-pipa sem documentação e tal. Tem um site que fala bastante sobre a região do Maricá, que é Lei Seca Maricá, que saiu até escrito que o pessoal do caminhão-pipa dizendo que vai fazer greve, né, por causa da fiscalização, porque eles têm que comer. Esse aqui, fazendo um caso igual a Itatia mesmo, que você colocou, Itatiaia. Itatiaia? Você pergunta aqui, quem perguntou o que fazer com casas irregulares? Itacoatiara. Itacoatiara. São irregulares, isso. Itatiaia. Itacoatiara, as mações, você fala? São irregulares, Sim, aquelas mações que têm um processo judicial de demolição. Então, Todas processo judicial. elas. Todas estão em processo. Não sei se eles vão Isso aí a gente às vezes, há pouco tempo atrás, vocês devem ter visto uma reportagem, até algum tempo, não tem muito não, de Brasília, aquelas mansões que foram colocadas atrás, vocês viram? Às vezes as coisas demoram. Eu costumo dizer o seguinte, essas pessoas aqui elas não têm descanso, porque um dia a casa pode cair. Na região São Francisco. sobre o plano de São Francisco, existem várias mansões construídas e algumas em nota-se que são propriedades de pessoas de classe alta. Como coordenar este local? A gente, como a gente falou na nossa apresentação, a questão do solo urbano é competência do município. Então nós temos as nossas limitações. Aquela área ali, assim, agora eu não saberia te dizer se é uma área que já está consolidada urbana, se teria alguma área, se é uma área de preservação, embora tenha a questão do muito verde, eu não saberia te dizer não. A gente tem tido, não só com a prefeitura de Niterói, mas com várias prefeituras e vários embates em relação a isso, de construções irregulares. Mas é quando a gente tem a competência para poder fazer isso. Nem em todos os lugares a gente tem. A gente está com um problema ali, vocês devem ter visto há pouco tempo, que a gente embargou, não a obra em si, mas uma construção ali em Perotiba, de vários blocos, e eles simplesmente estão fazendo intervenção sem autorização no Rio, e aí a competência do INEA, mas a competência de construção não é nossa, é do município. Só para vocês terem ideia, para dizer a questão ambiental, ela é uma questão complexa. Aqui, nesse caso em São Francisco, eu tenho quase certeza que ali é a competência do município, a INEA não cabe. Agora, tem uma outra construção ali em São Francisco que a gente está apurando, que é algo grave, que ainda está no início, que é a construção de um prédio, que é mais em Charitas, onde a gente tem uma denúncia que parece que tem um rio que ele teria sido totalmente capeado para que houvesse essa construção. Se isso for verdade, a gente está averiguando, vai ter problema seríssimo, provavelmente isso vai parar, talvez até os tribunais, porque o INEA não deu autorização justamente para fazer isso, nem a prefeitura tem competência para fazer isso também, para dar essa autorização. Na compra do produto turístico, seja feito diretamente ou indiretamente, o responsável pela venda do produto, sendo de ecoturismo ou não, teria que passar todas as informações de perigo e prevenção de acidentes? Na verdade, como eu mostrei para vocês, existe uma responsabilidade que ela é compartilhada. Então, se esse produto foi adquirido por uma agência e o acidente aconteceu justamente por falta dessa informação, sim, a responsabilidade é também dessa agência e por isso ele deveria passar todas as informações relacionadas a perigo e prevenção. Isso é diferente se durante uma prática da atividade de ecoturismo
esse ecoturista não respeitou alguma norma ou ultrapassou o limite. Aí é diferente, tá? Então a gente tem que olhar por essa questão. Mas nas práticas, eu até peço também a colaboração do Ivo nessa resposta, né? Por conta, né, também do guia, a importância dessas informações, não é isso, Ivo? Isso, como a professora colocou, é importante a gente passar impor limite, né? Porque geralmente quando você está conduzindo a pessoa se empolga, vai fazer uma foto e ela desconhece do perigo que ela está ocorrendo. Então o profissional ele tem que chamar a atenção realmente para que não ocasione, por exemplo, acabe o passeio ali por uma irresponsabilidade da pessoa, porque o participante, o guia tem esse papel de controlar, né, e impor limite ao participante, até para que ele não tenha um problema maior com relação a um acidente que possa ocorrer. Nas práticas, né, de turismo, de ecoturismo ou turismo de aventura, é praxe também que quando você adquire um produto como esse, você receba, né, as normas, o que é proibido, sugestões sobre o que levar. Então existe de fato essa questão da informação. A outra pergunta eu peço também a colaboração da Fabiola e dos demais, existe alguma política de segurança do Estado junto aos outros governos, municipal e federal? Política de segurança, se estiver relacionado nessa questão de acidentes ou não existe uma legislação, né? Aliás, não existe uma lei, existe legislação que é diferente. Então, por exemplo, para turismo de aventura, a gente tem uma série de normas a serem cumpridas, a questão do próprio equipamento. Para ecoturismo, não existe essas normas tão rígidas quanto o turismo de aventura, tá? Então, nesse sentido de política de segurança, existem normas, não existe uma legislação específica para isso. Na parte você não tem uma legislação que obrigue, né, que as unidades de conservação tenham segurança, né? Mas como nós vivemos no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, né, se contrata, né, vigilantes, segurança particular dessas unidades, mas na realidade eles funcionam para tomar conta das instalações, eles não estão dentro das trilhas. No caso de guarda-parques, mas eles não têm o poder de polícia, eles estão nas trilhas, eles estão na parte dos visitantes, mas eles não têm esse poder. Na realidade eles funcionam como fiscalizadores, né, de algo que pode vir a acontecer ali, mas principalmente para a parte ambiental, para a parte de segurança ali no local, mas para a parte do desenvolvimento das atividades, né? Então, você tem hoje no Estado essa parte, como foi criado o Comando de Polícia Ambiental, né? Um dos pontos principais era a existência. Dentro das unidades de conservação, hoje nós temos só em 5 delas, nós temos um posto do Comando de Polícia Ambiental, que esses policiais atuariam não só na fiscalização, mas também com um auxílio à segurança dentro do parque, né? Um auxílio para que não haja roubo, para que não haja determinadas atividades ilícitas, nesse caso de segurança pública. Mas a gente verifica que não é suficiente, e na realidade nunca vai ser. Tanto na parte de crime ambiental, quanto na parte de segurança pública, tudo isso é um ponto que todos nós falamos de alguma forma. Educação ambiental. Enquanto nós não tivermos uma educação forte, uma educação ambiental forte, né, que vai ser ações a médio e longo prazo, não adianta, você pode botar para cada visitante um segurança, não vai resolver. Agora, é um problema de segurança pública? Sim, porque hoje você vai praticar um lazer e você não sabe se volta para casa vivo. Mas é um problema gigantesco, em que a solução a gente não sabe de onde vem.
Porque não tem como colocar a fiscalização lá 24 horas por dia ou durante um período que o parque fique aberto em todas as trilhas, em todos os pontos. Porque os parques, como eu falei, eles não são fechados, eles não são curados. Então você tem comunicação, principalmente na área metropolitana, com diversas comunidades, com pessoas que entram por diversos locais. E daí vem, agora há pouco tempo, nós tivemos um enfrentamento dentro da Floresta da Tijuca, onde um policial do Comando de Polícia Ambiental foi ferido, foi baleado na perna. Em cada pedaço da Floresta da Tijuca, você tem uma descidinha, você tem atrás da pedra, você tem não só caçadores de animais, como você tem também as pessoas que vão furtar os turistas. Então, você tem um trabalho de segurança pública nisso aí? Pouco. E a questão que a Fabiola falou, por exemplo, já aconteceu, inclusive, anteriormente, nós, guias profissionais, já cansou a se deparar com acampamentos, né, caçadores, só que a gente está ali fazendo uma atividade. Então, qual o trabalho nosso? Chega na administração e fala, olha, a gente passou no local tal, tem um acampamento, ou encontramos um caçador. Então, aconteceu no Parque Estadual de Pedra Branca, passar pela gente um caçador com um saco, tinha animais ali. Eu cheguei na direção do parque, eu faço parte do Conselho Gestor do Parque Estadual da Pedra Branca, e comuniquei o fato. A gente não pode fazer nada, porque a gente não tem poder de polícia e é um local que a gente utiliza como trabalho. Se a gente vai confrontar com eles, vai que faça uma covardia com a gente ou com algum participante. Então, a nossa contribuição é para isso, é chegar lá e denunciar e mostrar a irregularidade. Bom, outras perguntas, né? Se tiverem, por favor, deixem por organização, a gente responde no momento. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos, né, que compõem essa mesa, a participação de vocês. Deixo agora com o Fábio para dar um andamento a esse encerramento. Muito obrigada. Gente, mais uma vez, agradeço a mesa, a professora. O pouco que eu assisti aqui, está tendo dois eventos, na verdade, um da geografia, né, que também é muito similar a alguns dos assuntos debatidos. Então eu pude perceber que eu pouco fiquei. A gente teve debate acadêmico, serviço público, né? Tiveram questões aqui, quase denúncia, né? Eu acho que a UNEA se abrir a isso é algo interessante, importante, legal. Isso para o povo é muito enriquecedor, a gente fica muito satisfeito das pessoas virem no sábado, né? Um processo cansativo, de 11 até quase 2. De maneira gratuita, isso demonstra realmente, por parte de todas essas pessoas que estão aqui, a possibilidade de debater no meio acadêmico, e aí a questão que a gente coloca, que a gente fala com vocês, né? A academia precisa entrar nesse processo. E entrar nesse processo para ajudar sim, para estabelecer soluções. A capitã deixou isso muito claro, muito bem salientado aqui, né? A perspectiva da complexidade de problemas, né? Principalmente numa sociedade como a nossa, extremamente desigual, né, que tem problema de educação, muito claro, mas tem problema de abastecimento. 49% da população brasileira não tem abastecimento, né, isso é algo problemático, talvez não seja a realidade da região metropolitana do Rio, mas isso é a realidade nacional. Né, então é muito legal ver vocês todos esses verdinhos aí, né, organizando o evento, debatendo um tema que para mim é importantíssimo. Então eu gostaria de encerrar esse debate, agradecendo mais uma vez, pela terceira vez, os palestrantes, homenagear a organização. Lógico que tem errinhos, mas são processos naturais, né? Acho que o processo de aprendizado, ele se faz do erro, né? E tem errinhos, mas muito poucos estão parabéns, né? E em nome da direção do Polo, encerro as atividades de hoje, deixando a porta aberta para todos os palestrantes para voltarem em qualquer momento, e a gente vai pensar em novas possibilidades, logicamente, e mais uma vez me desculpando pelo fato de não estar presente. Vocês sabem, sempre que não tem um evento eu estou muito presente. Esse, infelizmente, eu não pude estar, porque a geografia também
me chamou, a Isabel estava lá num mega evento, gerou um debate absurdo, vocês sabem como é que eu sou polêmico. Então, eu peço realmente desculpa pela minha ausência e parabenizo a todos, tanto a mesa quanto a organização, e quantos alunos também vieram no sábado se interessar em ter conhecimento. Parabéns a todo mundo.